Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e com você, amém? Glória a Deus, hoje é 15 de outubro de 2024, hoje é o dia dos professores, né? Quero agradecer pela vida de cada professor formado pelo Espírito Santo, aqueles que ajudam na obra do Senhor, aqueles que têm uma formação, uma faculdade, têm uma graduação, todos os professores que têm cuidado dos nossos filhos com amor, aqueles que têm ensinado, que o Senhor possa capacitar a cada professor no dia de hoje, abençoando e capacitando cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resistência. Resistência, né? Como adquirir. É uma força que a gente adquire. E a palavra do Senhor em Hebreus 12:4 diz assim: ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho há a quem o pai não corrige. Que filho há a quem o pai não corrige? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são filhos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso respeito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz em todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Até aqui, do 4 ao 14, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar hoje sobre a resistência, como adquirir essa força, né, para a gente resistir e avançar. Aleluia! Então, nessa força espiritual, nós temos a capacidade para nos renovar fisicamente. E quem tem força espiritual tem capacidade de se renovar. A resistência, a gente adquire ela. Vamos dar um exemplo. Quando nós treinamos na academia, nós estamos ali adquirindo uma força quando a gente começa a treinar. Então, isso é adquirir resistência. E o apóstolo, ele fala aqui nesse texto de Hebreus, né, sobre essa força, sobre suportar a correção, sobre resistir, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, nós precisamos entender que resistir o pecado, que resistir às coisas que não agradam ao Senhor é adquirir uma força, né? Somente
podemos ter forças renovadas espiritualmente se tivermos no Espírito essa força que nos torna resistentes. Então, nós vamos ser resistentes espiritualmente a partir das renovações da nossa força. E, infelizmente, muitas pessoas, por falta de entender essa verdade espiritual, elas são roubadas. Assim começa a história do homem, sendo roubado no seu poder de resistência contra as obras do inferno. O inimigo, ele lança e o homem cai. Mas nós temos que resistir àquilo que o inimigo lança. Vamos dar um exemplo de Eva, né? Lá em Gênesis 3, do 4 ao 6. Ela não teve esse poder de resistência. Ela não conseguiu resistir e deixou o pecado entrar. Ela se entregou ao assédio e à manipulação daquela serpente. Então nós temos que resistir ao inimigo, resistir às setas, resistir às palavras que vêm querer nos convencer e fazer assim então perder a nossa resistência espiritual, a nossa força espiritual que nós estamos buscando, que nós estamos adquirindo. E Eva, ela se entregou e ainda contaminou Adão e ambos criaram uma desgraça, né? E muitos servos de Deus estão mantendo conversas com o inimigo. Você não pode manter um diálogo com o inimigo. Você tem que resistir. Porque quando nós resistimos, como diz na palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é assim. Então não vamos se deixar levar, perdendo então a nossa resistência espiritual, a nossa força espiritual. É sobre isso que o Senhor nos ensina hoje. Ele fala sobre a correção, que o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor alertou Eva e Eva caiu no fracasso, perdeu a resistência, perdeu a força, porque se deixou levar pela influência daquela serpente, daquele inimigo que contaminou ela e Adão. Amém? Temos um outro exemplo na Bíblia, lá em Juízes 16, que fala de Sansão, né, que ele era um narizeu, um homem separado, mas aceitou o domínio do espírito de prostituição. Ele não soube resistir a esse domínio de prostituição. E, infelizmente, ele perdeu a força espiritual. Ele não soube resistir. Ele não sabia resistir. E nós? Será que nós conseguimos resistir à voz do inimigo? Será que nós conseguimos resistir às influências que tentam, né, as pessoas ou até uma música que tenta nos influenciar? Amizades que tentam nos influenciar, nos arrastar e nos tirar da resistência, da força espiritual. Isso aconteceu com Sansão. Ele caiu, ele perdeu o domínio do espírito, né? Ele perdeu a resistência. Ele caiu na prostituição. Ele não soube resistir. E por 3 vezes o inimigo dominou espiritualmente Sansão, com uma filisteia que tomou por esposa, por uma prostituta e por Dalila. Não vemos em nenhuma dessas situações ele resistindo. Pelo contrário, o vemos se entregando, abrindo espaços para o inimigo. Nós temos que fechar brechas, nós temos que fechar portas abertas onde o inimigo entra, onde ele pode soprar. Nós temos que ter discernimento de onde nós pisamos, com quem nós conversamos, o que nós falamos, para não se deixar influenciar pela voz do inimigo. Não podemos abrir espaço. Quantas vezes a gente peca por abrir espaço? O Senhor está nos ensinando, fecha as brechas, fecha os espaços, não dê ouvidos às vozes, não dê ouvidos às amizades impuras, não dê ouvido às influências, porque você vai perder a tua resistência, a tua força espiritual. E quando ele abre essa porta, quando infelizmente Sansão abre a porta, a brecha, aí o inimigo rouba. Ele rouba tudo aquilo que ele tinha, foi roubado. Então que nós venhamos aprender com essas passagens, que a gente precisa fechar as brechas, fechar as portas ou as lacunas onde o inimigo possa entrar e soprar no nosso ouvido e tentar então nos influenciar, fazendo então perder o domínio espiritual da nossa vida. Amém?
Quando ele abre esse espaço ali, ele chega ao ponto de perder a sua constituição e ser roubado no plano de Deus para a sua vida. O Senhor tem planos para a nossa vida, o Senhor tem propósitos. E se a gente abrir brecha, se a gente abrir espaço, o inimigo vai roubar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então tudo pode ser diferente. Se a gente usar esse poder de resistência espiritual e firmar, cravar o nosso joelho, o nosso pensamento na rocha, para a gente não desviar o pensamento, para a gente não cair nas ciladas do inimigo. Vamos fechar as brechas, vamos fechar as lacunas, todos os buracos que são brechas para o inimigo entrar e fazer a gente perder esse domínio, essa resistência, amém? Glória a Deus, sou grata ao Pai por esse momento, sou grata ao Pai pelas oportunidades que Ele tem nos dado de aprender com a palavra dele. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa visitar agora os lares, que o Senhor possa, Senhor, fechar as brechas, fechar os espaços onde o inimigo tenta ali trabalhar e fazer com que o teu povo perca a resistência espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que nós não sejamos como Eva foi, que nós não sejamos como Sansão foi, como Judas e tantos outros que abriram espaço para o inimigo trabalhar e assim perder a resistência espiritual, perder a força, aquela força que a gente adquiriu através da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, trata cada coração, cada dificuldade, trata cada problema. Senhor, em nome de Jesus, coloca as mãos, Senhor, sobre os lares agora. Entra, Senhor, com influências positivas. Entra, Senhor amado, com a força espiritual sobre essas vidas, sobre as famílias. Senhor, no trabalho de cada um, ó Pai, que o Senhor possa abrir caminhos para onde o Teu Espírito Santo possa agir, possa trabalhar. Em nome de Jesus, que nós possamos ser cada vez mais resistentes às forças espirituais, que nós possamos ter essa resistência para resistir ao diabo, para que ele venha fugir de nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a cada enfermo, Senhor, a cada nome, ó Pai, anotado nesse caderno, a cada um que está desempregado, que o Senhor possa abrir as portas, que eles possam resistir, Senhor, tem resistência espiritual, Senhor, para se manter firme, sem murmuração. Deus, em nome de Jesus, supre o alimento, supre as vestes, supre os calçados, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, caminho, Senhor, onde nós possamos passar, Senhor, com forças espirituais renovadas, ó Pai, restauradas e restituídas para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte, Senhor, a cada seguidor. Abençoa, Senhor, a cada família, ó Pai, representada, onde esse áudio está entrando agora. Senhor, se existia alguém perdendo as forças espirituais, perdendo a resistência, Senhor, abrindo lacunas, brechas, espaços, que venha aprender e ser direcionado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor há de fazer na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Senhor, em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus.